que nessa semana balançou, hein? Meu Deus do céu. A bolsa para cima, bolsa para baixo, bolsa para cima de novo, bolsa para baixo. Presidente do United States of America, Tanguy, sugerindo que pessoas comprassem ações numa rede social. Ô, Tanguy, virou passeio, virou várzea, virou bagunça. Meu Deus do céu, como é que a gente vai prever o que vai acontecer em termos econômicos? Mas estamos aqui. Vamos trazer análises, até porque essas tarifas vão trazer enormes complicações, caso sejam alongadas no tempo. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá, Petit Invest. Cara, o Petit Invest, normalmente, a gente tem uma visão um pouco mais analítica da coisa, não é tanto hard news, né? Mas aí eu acordo hoje, Daniel, por volta ali das 6 da manhã, e já tem um push no meu celular. Ó, a China explodiu aí. Então, ô, Daniel Souza, me conta, pelo amor de Deus, o que que aconteceu agora, Daniel Souza? Levar as tarifas para onde? O que que houve? Me diz. O Tanguy, dessa vez, a China resolveu retaliar os Estados Unidos, levando as tarifas para 125%. 125%, porque estava pouco, e os Estados Unidos tinham retaliado. Uma vez mais, chamou a atenção que a China espera mais tempo do que os Estados Unidos para retaliar. Né, os Estados Unidos retaliam em poucas horas. A China, Tanguy, vai dormir com a ideia na cabeça e pensa: amanhã eu vou acordar com vontade de retaliar? Se eu acordar com vontade de retalhar, eu retalio. Mas é um método realmente de estratégia completamente diferente. E até a gente conversava um pouco antes de começar essa gravação, que me parece que Estados Unidos e China têm vulnerabilidades completamente diferentes no que diz respeito ao seu relacionamento comercial, né, Tanguy? Pois é, ô Daniel, eu fiz um levantamento aqui para saber quais são as características mais importantes do comércio em si e das importações e exportações. Porque o raciocínio que eu estou fazendo, Daniel, é o seguinte: os Estados Unidos estão dizendo que a tarifa para produtos chineses é de 145%. A China está dizendo que chegou a 125%. Aliás, me chamou também a atenção a declaração, né, do porta-voz chinês, dizendo que, olha, a gente não vai passar de 125%. Isso aqui é o teto, a gente não vai passar disso, e chamou de piada. Né? O que está acontecendo é uma piada. Então, assim, agora os Estados Unidos podem chegar a 180%, 200%, 400%, a gente vai parar em 125%, e é isso. Mas quando você olha para o comércio, Daniel, a gente vê que tem China e Estados Unidos têm posições muito diferentes nesse comércio. Então, a lógica é a seguinte: com tarifas tão altas, o comércio ele vai desabar. O comércio entre os dois países ele vai chegar, de fato, a um valor muito baixo. A gente não sabe quanto ainda, mas se as tarifas forem mantidas, o comércio ele vai cair muito. Se vai cair muito, o que, que vai faltar aonde? O comércio do ano passado, Daniel, entre os dois países, foi de 400 e... Peraí, vou voltar, Daniel, só pegar o dado correto aqui. Tá. Só fazer essa soma aqui, Daniel, só para pegar o valor do comércio total. 438,9 mais 143,5. Beleza. Bom, o comércio entre os dois países no total, Daniel, no ano passado, foi de 582 bilhões de dólares. Só que os Estados Unidos têm um déficit com a China, é por isso que eles estão pegando tanto na China, de 295 bilhões. É de fato um déficit muito grande, né? Então isso é um problemaço para os Estados Unidos. Só que essa guerra comercial, Daniel, ela pode gerar um desabastecimento muito grande nos Estados Unidos. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, o principal produto exportado pelos Estados Unidos para a China, então produtos que os americanos vendem para a China, o produto mais vendido, os produtos, a categoria de produtos mais vendidos é de circuitos integrados e componentes eletrônicos. Essa rubrica, ela responde por cerca de 15,3 bilhões de dólares. É muito? É muito. Só que se você pega o produto que a China mais vende para os Estados Unidos, a gente está falando sobre produtos eletrônicos, como, por exemplo, smartphones e computadores, que perfazem cerca de 123 bilhões. Vou repetir, o produto que os Estados Unidos mais vendem para a China perfaz 15 bilhões. O produto que a China mais vende para os Estados Unidos são 123 bilhões. O que significa isso? Que os Estados Unidos são muito mais dependentes de produtos que vêm da China do que o contrário. Lembrando que a gente está falando sobre smartphones, que, claro, são utilizados por todo mundo, né? Qualquer adolescente para cima tem um smartphone, mas também computadores. Né? O computador é bem de capital. Se você não tem acesso a computadores baratos,
você vai ter dificuldade para investir, você vai ter dificuldade para ter desde uma indústria grande até o café da esquina, precisa de um computador, todo mundo precisa de um computador para produzir conteúdo, para poder se comunicar. Então, o prejuízo para os Estados Unidos pode ser muito grande. Outro produto que me chamou muita atenção, Daniel, é que os Estados Unidos exportam petróleo para a China. Fala assim, pô, petróleo é um negócio que para a China é sensível. Vou pegar os dados. No ano passado, a China comprou 14,7 bilhões de dólares em petróleo dos Estados Unidos. Isso representa, Daniel, menos de 2% do total importado de petróleo pela China. Significa, Daniel, que se a China parar de comprar petróleo americano, faz a menor diferença, Daniel. A China vai comprar do Brasil, vai comprar da Arábia Saudita, vai comprar do Irã, vai comprar da Rússia, vai comprar da Venezuela, tem 700 países querendo vender petróleo para a China, menos de 2%. Então, Daniel, o que a gente percebe é que a estratégia chinesa é: os Estados Unidos estão querendo aumentar a tarifa, estão querendo, vai viabilizar o comércio, vai faltar muito mais nos Estados Unidos do que na China, né? Até porque, como eu já falei aqui, os Estados Unidos têm um déficit comercial de 295 bilhões de dólares. Isso significa que os Estados Unidos importam muito mais da China do que a China compra dos Estados Unidos. Me parece, Tanguy, que isso ajuda a explicar o comportamento dos dois presidentes, né? A gente falou sobre isso no último episódio do Petit Jornal, quer dizer, o Donald Trump utilizando a palavra acordo quando ele faz referências ao Xi Jinping, como quem diz, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um acordo, essa estratégia que eu estou utilizando está indo longe demais. Mas, ao mesmo tempo, o Donald Trump está muito focado no número de 295 bilhões de déficit que os Estados Unidos têm em relação à China. Preciso reduzir esse déficit de qualquer maneira. O grande problema é que quando a gente está falando de comércio internacional, muitas vezes o déficit não é necessariamente algo ruim, porque o déficit significa que você está comprando produtos ou insumos que são super importantes para a sua economia. Produtos ou insumos que não são de fácil substituição. Se a China não comprar os laptops e os smartphones, se os Estados Unidos não comprarem os laptops e os smartphones da China, quem é que consegue substituir a China no mesmo volume? Não tem disponível no mercado nesse volume. E claro, laptops acabam sendo encarados muitas vezes como bens de capital, e são mesmo, e isso traz desdobramentos em termos de produtividade, traz desdobramentos em termos de produção, traz desdobramentos em uma série de variáveis econômicas importantes. Nesse sentido, a China adotar ali uma postura de vou esperar, né? Não vou ligar. O Trump está esperando que eu ligue, não vou ligar. Você quer brincar disso? Vamos brincar então. Eu vou colocar as minhas tarifas, você coloca, já cheguei no meu teto, já cheguei em 125%. Daqui em diante, se você quiser enlouquecer e botar 500, 1.000, 7.000%, é contigo, mas eu tenho mais garrafa para vender do que você. Eu consigo aguentar por mais tempo do que você. Vai ser ruim? Vai, lógico, vai ter um impacto enorme. Puxa, eu perder um parceiro comercial com o qual eu tenho 295 bilhões de superávit não é pouca coisa, mas fica a impressão de que a China tem mais gás, né? Que a China consegue suportar isso por um pouco mais de tempo, enquanto nos Estados Unidos você teria um impacto na produção, na inflação, na atividade econômica um pouco mais rápido. Reduzir importações pode trazer desdobramentos sobre a atividade econômica, mas é lógico, porque as importações muitas vezes estão associadas justamente a insumos importantes, estão associadas a elementos que viabilizam a produção doméstica e, consequentemente, você ter menos importações também pode atrapalhar ali o próprio crescimento, além do fato da inflação, que as tarifas acabam acarretando. Essa inflação diminui o poder de compra dos americanos, diminui o consumo, e o consumo é um dos motores da economia americana. É um cenário muito delicado, é um cenário onde você tem aqui os dois lados, um olhando para o outro e dizendo, vamos ver quem vai piscar primeiro, e tudo sugere que a China está dizendo, olha, eu não vou piscar, vamos em frente, e vamos ver se os Estados Unidos realmente querem levar até as últimas consequências essa estratégia que desenharam. Assim, uma coisa que é importante a análise que eu fiz aqui no início, Daniel, de que vai faltar, né? A gente está olhando para a falta, vai faltar mais nos Estados Unidos, não há nenhuma dúvida disso. A China, no entanto, ela também se machuca muito, né? Quando a gente fala sobre claro. A venda de smartphones, computadores, 123,9 bilhões, é muito dinheiro. E o mercado americano também não vai ser substituído facilmente, né? Tem gente aqui no Brasil que está falando assim, olha, isso vai acabar levando muitos desses produtos a virem para o Brasil, o que traz consequências positivas e negativas também. Traz consequências positivas a partir do momento em que
provavelmente pode levar a uma queda do valor, né, desses produtos. Afinal, você pode ter aí muito smartphone, muito computador entrando no mercado brasileiro. Por outro lado, também pode machucar muito a indústria nacional brasileira. Isso vai gerar uma série de desequilíbrios, mas o fato é que outros mercados muito dificilmente vão conseguir substituir o mercado americano, até porque, Daniel, a produção chinesa ela já ocupa o mercado global, né? A China não vem só para os Estados Unidos, então não dá para aumentar as exportações de smartphones para a União Europeia, porque, ora, as exportações de smartphone na União Europeia já são chinesas, né? Não tem muito como você abrir mais mercado. Então os dois se machucam muito, mas a lógica chinesa é: olha, Trump, você começou com isso. Foram vocês que começaram. Eu não estou vendo por que eu tenho que virar para você, fazer um acordo. E os Estados Unidos ficam numa situação politicamente muito complicada. Tanto é que, como você vem dizendo, os Estados Unidos estão falando agora em acordo. Pô, quando é que a China vai me procurar? Quando é que a China vai falar com a gente? Gostaria muito de fazer um acordo. Pode chegar a um determinado ponto, Daniel, no qual ou os Estados Unidos não recuam e as tarifas ficam nesse nível, e vai ser catastrófico para os dois, do ponto de vista econômico, comercial, ou os Estados Unidos do nada terem que fazer algum tipo de recuo, o que politicamente é muito sensível, particularmente para um negociador com o estilo de Donald Trump. E por isso que o mundo está prendendo a respiração, né, Tanguy? Por isso que os mercados estão sofrendo tanto nesses últimos dias. Na medida em que você não tem perspectiva de fim de uma guerra comercial dessa intensidade entre as duas principais economias do planeta, os desdobramentos tendem a ser globais. A desaceleração da economia chinesa tende a ser importante, claro, sem o mercado americano, sem as exportações para o mercado americano, como você muito bem colocou, a China não tem alternativa de substituição. Para os Estados Unidos a coisa também não fica bonita e cria-se aí um ambiente onde os dois países saem machucados caso essas tarifas permaneçam por mais tempo ou por um período alongado, e ao mesmo tempo a economia mundial é impactada também, porque se você tem ali as duas principais economias do planeta desacelerando, é natural que a economia mundial também sofra os reflexos disso. Estados Unidos e China representam mais de 40% da economia mundial. Agora, a aposta dos chineses parece ser a seguinte: olha, o Trump está louco para fazer um acordo, eu sei que essas tarifas não são para valer, vou deixar, vou dar linha e vamos ver até onde ele vai, qual é a disposição dele realmente de levar essa guerra comercial às últimas consequências. Isso acaba sendo um pouco diferente até do mandato anterior, né? Porque no mandato anterior a China foi mais proativa e foi mais disposta e disponível para conversar com os Estados Unidos, e dessa vez me parece que a estratégia do Trump está meio manjada pelos chineses, e os chineses estão tentando uma abordagem diferente, pelo menos até agora, é dessa maneira que eles estão se comportando. Vamos ver onde é que isso vai dar. Agora, mas no primeiro mandato também, o Trump ele foi muito retórico, mas ele não fez nada parecido com isso, né? Então, tem uma diferença na resposta chinesa, mas também tem uma diferença importante na ação americana, né? Os Estados Unidos, lá no primeiro mandato, eles foram muito: olha, vamos fazer, a gente vai ver aí, a China vai perder espaço, a China tem superávites muito grandes e tal, mas a ação ela não foi tão agressiva. Me parece que o Trump ele pensou numa estratégia mais agressiva enquanto ele não estava no governo, imaginando que o plano dele ia funcionar exatamente pelo script que ele tinha pensado. Só que a China também olhou para isso e falou assim: cara, eu não vou entrar nesse jogo para perder. Você quer entrar nesse jogo? Então eu vou seguir também, mas eu não vou recuar, você vai ter que fazer o recuo. E claro que ele teve que intensificar, digamos assim, a estratégia, teve que aumentar a dosagem, porque se ele não aumentasse a dosagem, não teria feito, né, Tanguy? Se ele utilizasse a mesma dosagem do mandato anterior, o pessoal ia achar que, olha, é isso mesmo e tal. Por isso que ele vem ali com uma dosagem muito mais forte, colocando tarifas sobre muitos países e trazendo aí consequências que a gente tem observado em termos de expectativas, em termos de valor de ativos no mercado internacional. E é o que a gente sempre tem colocado. Isso também incentiva demais a China a buscar outros parceiros, a buscar outras alternativas, e esses parceiros tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, que no momento anterior não estavam dispostos a uma aproximação em relação aos chineses, agora já começam a achar que, bom, talvez seja uma possibilidade diante do fato dos Estados Unidos estarem virando as costas para mim. É um mundo que está mudando muito rapidamente, claramente a gente está vivendo a história, ainda não dá para saber onde essa história vai terminar, mas certamente o mundo não voltará a ser igual ao que ele foi até bem pouco tempo atrás.